A Bíblia está repleta de histórias complexas e emocionantes, mas poucas são tão perturbadoras quanto a que encontramos em Juízes 19. Esta passagem nos apresenta um relato brutal e controverso que, à primeira vista, pode parecer sem sentido ou propósito espiritual. No entanto, ao mergulharmos mais profundamente, descobrimos que esta história esconde lições poderosas sobre justiça divina, decadência moral e o caminho para a redenção. Por que Deus permitiria que eventos tão trágicos ocorressem e fossem registrados nas Escrituras? Será que esses eventos têm um propósito maior, oferecendo reflexões para os nossos próprios dilemas e batalhas internas? Ao longo deste vídeo, você será guiado por uma análise histórica, espiritual e emocional que pode transformar sua visão sobre como Deus age diante do caos e da injustiça. Vamos juntos descobrir o significado oculto de Juízes 19 e o que ele pode ensinar sobre justiça e esperança. Para entender o impacto de Juízes 19, precisamos primeiro mergulhar no cenário histórico e social da época. O livro de Juízes retrata um período turbulento na história de Israel, marcado por instabilidade, desobediência a Deus e falta de liderança espiritual. Após a morte de Josué, o povo de Israel entrou em um ciclo constante de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Este ciclo era frequentemente interrompido pela nomeação de juízes, líderes escolhidos por Deus para guiar o povo de volta ao caminho da retidão. Porém, em Juízes 19, vemos uma nação em completo caos moral. A frase, naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Juízes 21-25 resume perfeitamente essa era de anarquia e autoindulgência. A ausência de uma autoridade espiritual abriu espaço para a violência, a injustiça social e a exploração dos vulneráveis. Assim como em períodos históricos modernos, quando a liderança moral e espiritual desaparece, a sociedade cai no desespero e na corrupção. Esse contexto ajuda a explicar os eventos sombrios de Juízes 19 e prepara o terreno para uma compreensão mais profunda do que estava por vir. Em Juízes 19, acompanhamos a história de um levita e sua concubina, cujos destinos são marcados por hospitalidade, traição e violência. O levita sai em busca de sua concubina, que havia retornado para a casa de seu pai. Após a reconciliação, eles partem juntos para voltar para casa e fazem uma parada em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Inicialmente, o casal é recebido calorosamente por um homem idoso que lhes oferece abrigo. No entanto, o que começa como uma demonstração de hospitalidade rapidamente se transforma em tragédia. Homens da cidade cercam a casa e exigem que o levita seja entregue a eles para abuso. Em um ato de desespero, a concubina é entregue a esses homens, sofrendo abuso terrível até a morte. No dia seguinte, o levita, ao encontrar sua concubina morta, toma uma atitude extrema. Envia seu corpo, dividido em partes, às 12 tribos de Israel. Esse ato chocante desencadeia a indignação coletiva e, eventualmente, uma guerra civil contra a tribo de Benjamim. Essa narrativa sombria não apenas reflete a decadência moral da época, mas também levanta questões importantes sobre justiça, responsabilidade e o tratamento dos vulneráveis. Compreender a profundidade emocional e espiritual dessa história é essencial para captar seu verdadeiro propósito. Por que Deus permitiu? A brutalidade dos eventos descritos em Juízes 19 levanta uma pergunta inquietante. Por que Deus permitiria que algo tão terrível acontecesse e fosse registrado nas Escrituras? Essa questão desafia muitos leitores, e encontrar uma resposta requer uma reflexão profunda sobre o propósito divino e o livre-arbítrio humano. Primeiramente, é importante lembrar que Deus concedeu ao ser humano liberdade de escolha. O povo de Israel, ao se afastar dos ensinamentos divinos, mergulhou em uma espiral de caos moral e social. Juízes 19 serve como um espelho sombrio, refletindo o que acontece quando uma sociedade vive sem os valores da justiça, compaixão e santidade. Além disso, os relatos das Escrituras, por mais dolorosos que sejam, muitas vezes têm o objetivo de expor as consequências do pecado e chamar as pessoas ao arrependimento. A narrativa não glorifica a violência, mas sim denuncia o quão profundamente a humanidade pode cair quando se afasta de Deus. Por fim, esse relato também aponta para a necessidade de redenção e cura.
Ao confrontar o horror, somos convidados a buscar luz e justiça divina. O propósito final não é o desespero, mas a transformação espiritual através da reflexão e do retorno à vontade de Deus. Esse entendimento abre o caminho para explorar as lições espirituais ocultas em Juízes 19. Lições espirituais ocultas em Juízes 19. Embora a história de Juízes 19 seja uma das mais difíceis de se compreender, ela contém lições espirituais poderosas que podem transformar a maneira como vemos a justiça, o arrependimento e a redenção. Vamos explorar 3 lições essenciais que emergem dessa passagem. 1. Reconhecer a injustiça e o pecado. A primeira lição é sobre o reconhecimento da injustiça. Quando a concubina é entregue aos homens de Gibeá e brutalmente abusada, vemos como a passividade diante do pecado pode levar a consequências devastadoras. Em nossas próprias vidas, muitas vezes fechamos os olhos para injustiças, seja no contexto social, pessoal ou até espiritual. Juízes nos chama a identificar e confrontar o pecado, seja ele individual ou coletivo. Não podemos ignorar a opressão e a violência, como aconteceu naquela época. A conscientização e a ação contra a injustiça são fundamentais para restaurar a dignidade humana e a harmonia social. A busca pela justiça divina. A segunda lição é a busca pela justiça divina. Após o crime, a indignação que se espalha pelas tribos de Israel é um reflexo de uma necessidade inata de justiça. No entanto, a justiça verdadeira não vem da vingança pessoal, mas da confiança em Deus para trazer equilíbrio e retidão. Ao invés de nos entregarmos ao ódio ou ao desespero, somos chamados a buscar a justiça que vem de Deus, reconhecendo que Ele é o juiz supremo, e que, mesmo nas situações mais cruéis, Ele é capaz de trazer restauração. Esperança na redenção. Por fim, a história de Juízes 19 nos lembra que, apesar da violência e do pecado, sempre há espaço para a redenção. Mesmo que as tragédias sejam profundas, Deus oferece caminhos de cura e restauração. O sofrimento nunca é sem propósito. Ele nos convida à transformação. A história, embora dolorosa, é também uma convocação para a mudança espiritual e emocional, onde a graça de Deus pode operar nos momentos mais sombrios, trazendo a luz da salvação. Essas lições nos ajudam a aplicar as verdades de Juízes 19 a nossas próprias vidas e a entender o que Deus nos ensina por meio de suas escrituras. Reflexão sobre o papel das mulheres e justiça social. Em Juízes 19, o destino da concubina não é apenas uma tragédia individual, mas também um reflexo das injustiças sociais mais amplas, especialmente no que diz respeito ao tratamento das mulheres. Ela é entregue à violência sem qualquer consideração de sua dignidade ou direitos, refletindo a cultura patriarcal e a falta de proteção aos vulneráveis na sociedade da época. Esse episódio lança luz sobre a necessidade urgente de justiça social, especialmente para aqueles que estão em posições de vulnerabilidade. Ao olharmos para as mulheres na Bíblia, vemos que Deus sempre teve um papel importante para elas, mas muitas vezes, elas foram silenciadas, ignoradas ou vítimas de sistemas opressivos. Em Juízes 19, vemos uma chamada à reflexão sobre como devemos tratar as mulheres e os marginalizados em nossa sociedade. A tragédia dessa mulher, que é esquecida por todos, nos leva a questionar como, muitas vezes, as vítimas de injustiça são ignoradas e desprezadas. Em um mundo que luta contra questões como abuso, desigualdade de gênero e violência, este capítulo bíblico nos desafia a nos posicionarmos em defesa da justiça social, buscando igualdade, proteção e respeito para todos, especialmente para aqueles que não têm voz. Em Juízes 19, encontramos uma história sombria e dolorosa, mas também uma oportunidade única de reflexão e crescimento espiritual. Através das tragédias e injustiças, Deus nos convida a examinar nossas próprias vidas, nossas sombras interiores e como podemos agir para trazer justiça e cura ao nosso mundo. A história não é apenas sobre violência, é sobre a necessidade urgente de arrependimento, de buscar a justiça divina e de restaurar o que foi perdido. Deus, mesmo em meio ao caos, oferece o caminho da redenção e da transformação, nos chamando a lutar por uma justiça que reflita seu caráter. Agora, eu te convido a refletir sobre as lições que essa passagem pode ensinar.
Como você pode aplicar esses ensinamentos em sua vida e na sociedade ao seu redor? O que pode ser feito para promover justiça, respeito e dignidade, especialmente aos mais vulneráveis? Compartilhe suas reflexões nos comentários, e se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de seguir o canal para mais vídeos de transformação espiritual.